Continua aqui com a programação, já iniciando com mais um questionamento. Quais são os desafios e estratégias para lidar com o aumento da complexidade tecnológica, o difícil acesso a peças e componentes e a escassez de mão de obra na melhoria da competitividade? O próximo painel vai responder esse questionamento. Vamos assistir ao vídeo para ver quem são os participantes. Gentileza de vir ao palco Cláudio Saad, presidente do Sindipeças. Bem-vindo mais uma vez aqui ao palco. Heber Carvalho, presidente do Sincopeças, também junta-se a nós. Rodrigo Carneiro, presidente da ANDAP. Alcides Neto, presidente do SICAP. O presidente do Sindirep, Antônio Fiola, que será o nosso mediador. Então, bem-vindos. Eu já passo a palavra aqui para o nosso mediador, Antônio. Eu estava fazendo uma análise agora, e a gente fala muito de montadora, a gente fala muito de carro novo, de produção, produtividade. Nesse momento, nós temos aí os 200 milhões de rodas e pneus circulando no país. Então, esse é o desafio que nós da reposição temos. Tem aí uma frota de quase 50 milhões, ou algo próximo disso. E a gente está reparando esses carros em algum lugar dos 5.500 municípios, tem alguma oficina reparando veículos. Então, hoje a gente entende que a qualidade ela é fundamental. A palestra de quem nos antecedeu aqui, da Ipsos, ela mostra isso. E acho que a riqueza da qualidade para nós ela é fundamental, principalmente na prestação de serviço. Porque a gente pega o cliente em um momento em que ele está sem o carro, ele vai ter uma despesa. E acho que esse é o grande desafio do nosso setor. Então, a gente sempre fala isso, né? Eu preciso ter acesso à informação, eu preciso ter acesso à reparabilidade desse veículo. E é fundamental que a gente possa resolver o problema do cliente. Enquanto a gente tem aí alguns braços de ferro entre montadoras e oficinas, a gente está com o carro parado, precisando do reparo. A gente tem hoje, que está chegando no mercado, novos modelos de propulsão. Nós temos elétricos, nós temos híbridos, nós vamos ter hidrogênio. A gente não sabe o que vai vir. Eu, particularmente, sou muito simpático ao etanol. Acho que é uma fonte de energia muito boa, mas eu acho que a gente vai ter todos os novos produtos. Temos aí produtos chineses, inclusive automóveis, entrando com valores que são desafiantes para a nossa indústria. Eu acredito muito na indústria de autopeças do Brasil, sou entusiasta, Cláudio, sou entusiasta da distribuição e do varejo de autopeças no Brasil, que é um país gigante e a gente consegue ter uma manutenção versátil, né? A gente tem aí a dificuldade agora na aquisição do carro 0 km, o carro subiu de preço, o financiamento é caro, e isso, inexoravelmente, trouxe um envelhecimento da frota. Nós temos aí, para o mercado de concessionária, que eu já encontrei o pessoal da Fenabrave, alguns desafios, né, no comércio eletrônico. Temos o comércio eletrônico de autopeças,
Enfim, a gente tem aí uma complexidade tecnológica gigante. Temos dificuldade de ter acesso a algumas peças, alguns componentes e algumas informações dos veículos perante as montadoras. E temos a escassez da mão de obra. Nosso grande desafio também é a mão de obra. O carro perdeu o glamour. O glamour que tinha na nossa geração, hoje o carro não tem mais. A gente precisa exatamente, o nosso desafio é trazer a paixão pelo carro que as pessoas não têm mais. E a juventude hoje eu escuto com uma certa frequência, o carro é um problema. Eu prefiro sair de Uber, porque não preciso pagar estacionamento. E a gente tem hoje, dependendo do lugar que você for, o manobrista te cobra o valor do Uber. Então, isso vai inviabilizando o nosso negócio. Eu queria que aí cada um de vocês, antes da gente entrar aí nos desafios, eu queria ouvir aí de vocês o que a gente tem de estratégia para isso. Quais são os desafios que a distribuição de autopeças, o varejo e a fábrica, o que a gente tem nesse cenário? Então, eu queria ouvir um pouquinho de cada um, para depois a gente entrar no contexto. Vou começar pelo Cláudio Saad, que é o topo da cadeia. A gente começa pela indústria, vai para a distribuição e chega no varejo. Bom, mais uma vez, bom dia a todos. Bom dia, Fiola. Eu acho que os desafios são muitos, né? Eu tentei levantar alguns aqui. Em princípio, esse tema que foi proposto aí para o nosso debate, né? Que é o aumento da complexidade tecnológica, o acesso difícil a peças e componentes e a escassez de mão de obra na melhoria da competitividade. É um tema bastante extenso. Eu até proponho que a gente trate esse tema por partes, né, para a gente poder ficar mais didáticos aqui para o nosso público. E eu vejo assim, né, com relação à complexidade tecnológica, de fato, como os veículos estão mudando, como a gente está trazendo aí novas rotas tecnológicas, como eu disse até no meu discurso aqui na abertura, que o Brasil vai ser um dos poucos países no mundo que vai ter uma grande diversidade de rotas tecnológicas para a descarbonização. A gente vai ter o grande desafio de saber lidar com isso, né? Quando a gente fala da manutenção, nós precisamos saber como é que vai ser feita uma manutenção, porque nós estamos acostumados com o veículo a combustão. Nós vamos ter que saber como é que vai ser feita a manutenção num veículo elétrico, num veículo híbrido, num híbrido flex, num veículo, como você bem colocou, movido a hidrogênio, com célula de combustível. Isso tudo no futuro vai precisar de manutenção. Então, a gente vai ter que adaptar todo o nosso setor para poder encarar esse desafio. A gente tem também o desafio, né, com relação às peças e componentes, que é difícil esse acesso, a gente ainda tem muita coisa que vem de fora, a gente precisa ter uma localização maior aqui no Brasil, ter a maior parte dos componentes produzidos aqui para facilitar essa acessibilidade. Quando a gente fala da escassez de mão de obra, a mesma coisa, quer dizer, a mão de obra hoje ela está acostumada com esse tipo de veículo que nós temos, que é a combustão. A gente vai ter que adaptar essa mão de obra para as novas tecnologias que vêm aí. Então, são desafios importantes e são desafios que alguns deles vão surgir amanhã. Então, a gente precisa ter uma noção aí da importância do timing para a gente poder ir atrás da solução das estratégias, do como implementar as estratégias para cada um desses desafios, porque se a gente não começar hoje, depois pode ficar tarde. É assim que eu vejo. Realmente é desafiador, mas eu acho que o brasileiro é muito versátil. Eu sempre uso uma máxima aqui. Nesse momento não tem nenhum carro parado em alguma oficina que não tenha reparo. Pode faltar peça, que tem acontecido principalmente com essas novas montadoras,
mas o carro, a gente sabe que o mecânico brasileiro é extremamente versátil e esse é o nosso desafio. Ô Neto, passando aí por elétricos e híbridos, esses carros ainda estão em período de garantia. Não chegaram para nós ainda, não existe uma demanda. Agora, qual é o desafio na hora que a gente fala desse automóvel em termos de peça, de fornecimento de peça, de treinamento da equipe de vendas? Como é esse desafio para vocês? Bom, primeiro, bom dia aí a todos. Bom, Fiola, acho que uma coisa que mudou um pouquinho minha visão foi hoje os painéis que nós tivemos aqui hoje de manhã, né? A gente tem uma visão um pouco sempre do nosso setor de distribuição aí e reparação do veículo, esse mercado nosso que seria um mercado independente. Mas do que foi dito hoje, né, todos nós aí entendemos que essa sinergia entre os setores, né, a capacitação que foi muito comentado aqui, né, a disseminação do conhecimento, isso é muito importante para nós. Então, o que eu acho? Mesmo hoje estando em garantia os veículos, daqui a pouco essa demanda vai chegar para o nosso mercado, né? Será que não é melhor a gente já estar preparado para poder atender esses veículos, né? Será que nós estamos assim, estando preparados, isso vai facilitar, inclusive, uma disseminação de uma nova tecnologia? Porque muitas vezes a gente vê aí, o pessoal acaba não adquirindo um veículo com uma tecnologia melhor e tudo por causa da reparação. Onde é que vai achar peça, quem que vai consertar? No período de garantia, ok, mas se a gente pretende que esse veículo tenha uma vida mais longa, ele vai vir para o mercado de reposição independente, né? E esse mercado precisa estar preparado. Então, assim, como foi dito, a gente precisa ter essa informação, né? Nós precisamos estar preparados com essa tecnologia, temos aí 1, 2 anos para isso, mas a gente precisa deter essa tecnologia. E como que nós vamos fazer isso? Capacitação novamente. Onde que nós vamos buscar essa informação, né? Se pudermos contar com as montadoras, com o pessoal, facilitem muito. Precisamos contar também com o governo para a gente saber quais são as legislações que nós vamos ter que obedecer, logística reversa, nós temos outras, descarte correto do material. Como que nós vamos preparar o nosso pessoal no mercado independente para atender esse mercado? Então, acho que o nosso desafio hoje, Fiola, está nessa parte aí de capacitar os nossos, né, as nossas empresas, tanto de distribuição quanto de reparação aí, para a gente poder atender essa demanda nova que vai chegar, essa tecnologia nova que está já aqui dentro, já está funcionando, e daqui 1, 2 anos já vai estar disponível para nós. Então, acho que é isso. Obrigado, Neto. Vou voltar aqui com o Cláudio, depois eu vou passar pelo Heber e pelo Rodrigo, mas ainda na complexidade tecnológica. Nós temos aí, Cláudio, a trilha do hidrogênio, né? Esse futuro vai ser mais uma opção de mobilidade, vai ser... eu acho que ainda há predominância, eu acredito ainda na combustão, no híbrido, mas o que você me diz do hidrogênio? Não, eu repito, eu acho que o Brasil nós vamos ter aqui convivendo várias rotas tecnológicas. No meu discurso de abertura ali, eu falei daquela frase, a metáfora que o presidente da Bosch usou, o Gaston, com relação ao baralho, né? Que muitos países tinham uma única opção, uma única carta do baralho. Então, uma única rota tecnológica, por causa da matriz energética deles. E o Brasil, por conta da diversidade da nossa matriz energética, nós temos todo o baralho completo. Então, nós vamos ter aqui, eu não tenho dúvida disso, estou convicto, nós vamos ter aqui convivendo veículos a combustão, flex, veículos híbrido, plug-in, veículo híbrido flex, veículos elétricos e veículos a hidrogênio. Todos convivendo aqui e sendo aplicados em nichos diferentes, específicos. A gente já está vendo qual é a tendência de cada um desses. Por exemplo, um veículo elétrico para cidade, para você fazer a tua rota da tua casa para o trabalho, ele funciona muito bem. Mas, por exemplo, para você fazer uma viagem, né, já não dá, por causa do problema dos pontos de carregamento.
Então, ali já entra um híbrido, né? Ali já, caminhão, a gente vê, por exemplo, caminhão de last mile, de entregas, um caminhão elétrico funciona bem, né? Agora, para você também fazer um transporte intermunicipal e interestadual, a gente já vem com outras rotas, a gente vem com biogás, a gente vem com biodiesel, a gente vem, no futuro, sim, com hidrogênio. Quando a gente fala de leves, a gente vê que o hidrogênio ele é muito factível do ponto de vista tecnológico. A gente já tem a tecnologia sendo desenvolvida. Eu estive acompanhando aquele projeto que está sendo realizado na USP, né, capitaneado aí pela Toyota, pela Hytron. Eu fui visitar a fábrica da Hytron no interior e a gente, por exemplo, já passou a necessidade de transportar hidrogênio. O hidrogênio aqui no Brasil ele pode ser produzido a partir do etanol e ele é produzido em loco, no posto, através de um reformador. Todos os países do mundo precisam transportar hidrogênio. O Japão ele tem só em Tóquio mais ou menos 60 postos de distribuição de hidrogênio para carregamento de veículos a hidrogênio. O hidrogênio é injetado no tanque do veículo a 700 bar de pressão. Isso é pressão para burro. Eles têm o Toyota Mirai lá, que é um sucesso de venda em Tóquio, né? Só que eles precisam transportar o hidrogênio até o posto de carregamento. Aqui no Brasil não vão precisar. E esse transporte é caro e perigoso. Nós já passamos na frente, nós somos líderes nisso. Agora, claro, a gente precisa, uma tecnologia nova, ainda é cara, mas eu tenho certeza que isso vai se baratear com os volumes de produção. Então, essa é uma tecnologia que vai existir, sim, vai fazer parte. A gente vê, por exemplo, que na Europa, nos Estados Unidos, está se enfrentando um problema sério com relação à construção da infraestrutura de carregamento. Ao contrário da China, que o governo faz isso e banca isso, na Europa, nos Estados Unidos, isso está sendo delegado à iniciativa privada. Só que quando o investidor privado ele faz o projeto de investimento e olha o payback do investimento por conta dos volumes, ele pula fora. Então, eles não estão conseguindo fazer a estrutura de carregamento na Europa e nos Estados Unidos na proporção que eles imaginavam. Você vê que com relação ao hidrogênio, a estrutura já está aí. Nós já temos postos com as bombas de etanol. Você vai colocar um carregador, um reformador do lado da bomba e vai produzir ali. A gente tem ainda um projeto mais audacioso, que é de diminuir esse tamanho do carregador, do reformador, para colocá-lo dentro do veículo, on-board. Você vai encher o tanque do veículo com etanol e o hidrogênio vai ser produzido dentro do veículo para alimentar a célula de combustível. A gente sabe que o grande desafio tecnológico disso é que quando você reduz o tamanho do reformador, você tem um problema de superaquecimento e de perda de potência. Mas nós já conseguimos, do ponto de vista tecnológico, fazer um tamanho de reformador que cabe de um caminhão, por exemplo. O problema hoje, o entrave, é o preço. Mas isso vai ser ultrapassado. Toda nova tecnologia, a gente sabe disso, a gente viu isso no passado com outras tecnologias, que hoje são super populares, começam caras, mas depois elas vão se barateando por conta dos ganhos de produtividade, dos volumes, da eficiência que você vai... Então, eu acredito plenamente no hidrogênio, eu acho que vai ser uma das nossas opções, só que para isso a gente precisa de políticas públicas, né? A Margarete me ouve falar disso tantas vezes e nos apoia nisso. Nós vamos ter que ter um marco legal para o hidrogênio, uma política pública que incentive isso daí, para isso poder acontecer. Agora, o hidrogênio verde, o hidrogênio a partir do etanol, o Brasil tem uma vocação enorme para isso. E vai prosperar, vocês podem ter certeza disso. Obrigado, Cláudio. Bom, pelo menos aqui eu já percebi que a gente não vai ter polarização, né? Porque o Brasil, o mundo, a gente vive um período que tudo acaba polarizando. Aqui, pelo menos, eu vejo um baralho gigantesco, completo, e fico muito feliz com isso. Agora, Rodrigo, olhando mais para o lado da distribuição, a gente vai ter aí uma complexidade de itens muito grandes, né? Então, a gente tem aí veículos com todas essas fontes de energia,
E a gente tem também muitas peças importadas que geram algumas dificuldades para a gente poder identificar. Como é que você vê essa variedade de itens que vai chegar ao mercado e qual é o desafio da distribuição nesse caso? Muito bom dia a todos. Muito obrigado ao Alexandre e ao Elias por promover mais do que a nossa participação. Não sei se eu vou conseguir responder essa pergunta, que ela é extremamente complexa, mas por promover encontro. Você falou em polarização. Nós estamos aqui com a Fávia, com o FenaBrave, e não precisamos parafusar as poltronas. Principalmente se nós considerarmos que um projeto como o de descarbonização, e eu agradeço ao Arnaldo mais uma vez por me convidar para aquele evento em Brasília, e tudo que se discutiu e que se apresentou aqui hoje, nós pensarmos que faz sentido se a gente atender um carinho que, exceto pela apresentação da Ipsos, foi pouco lembrado. Eu sou do tempo que qualidade, claro que o meu HD é bem velhinho já, eu aprendi a começar a entender qualidade com Ishikawa, faz tempo, mas lá atrás eu já aprendi que fazia sentido quando você pensava em quem seria beneficiário da qualidade. Eu faria uma provocação aqui com os engenheiros, acho que 70% do público aqui deve ser engenheiro, e eu sei bem o que é ter um engenheiro em casa, um uspiano politécnico, ou seja, estou pagando lá os meus pecados. Mas a senhora Margarete, a quem eu sempre presto muita atenção nas apresentações, me deu uma pérola aqui. Ao falar, se eu não for absolutamente fiel, me perdoe, qualidade e adequação do uso. Ou seja, nós precisamos, para tentar responder a sua questão, pensar um pouco mais no consumidor final. E quando o nosso presidente Andretta falou sobre a idade média da nossa frota, imagino que seja a média entre leves e pesados, 19 anos, e o Fiola fala dos 50 milhões de veículos, aí 4 rodas, 2 rodas e agrícolas, eu não posso deixar de considerar a participação no PIB brasileiro da logística que é produzida por este segmento. Ou seja, o Brasil caminha sobre rodas. Isso nos beneficia, sim, mas não vamos ser hipócritas aqui. Este mercado é um dos grandes responsáveis pelo PIB brasileiro e talvez não tenha este valor. E eu não me refiro, por exemplo, à senhora Margarete, que sempre está nesses eventos nossos do segmento, ou seja, o Ministério da Indústria e Comércio, sempre se fazendo presente, mas a gente precisa de um pouquinho mais. Mas eu queria voltar os olhos para o consumidor final. Eu me lembro muito bem de uma tese, não sei se foi doutorado, mas eu teria tido muito gosto em estudar isso melhor, que a manutenção de um veículo valorizava a marca. Acho que isso deve ser verdade ainda. E acho que a gente deve privilegiar a união dos players dessa cadeia no sentido de promover a solução para a manutenção. Ontem, num evento importante, de um player importante, que fez seus 75 anos, o Grupo de Pascoal, hoje Grupo Stellantis, o Luiz Norberto estava fazendo referência. Para que o Grupo de Pascoal atenda bem seus clientes, eu preciso ter 400 mil SKUs. 400 mil SKUs. Então, veja, a complexidade é maior que esta. E aí, quando vem novas tecnologias embarcadas, e, eventualmente, nós não estamos up-to-date na produção, eu não fico tão preocupado. Cláudio e o pessoal do Sindipes sabem bem o que eu penso. Eu acredito muito na indústria brasileira. Eu acredito muito na engenharia brasileira. Eu acredito muito na capacidade de, por exemplo, uma pena que acho que ele já deixou aqui, deixar de considerar o Centro de Desenvolvimento Tecnológico, de Pesquisa e Desenvolvimento de uma indústria, quando eu falo da indústria brasileira, da indústria instalada no Brasil, não é? Que temos aqui no interior de São Paulo, em Jundiaí, Damari, não há por que não citar também. Tem muita indústria brasileira desenvolvendo tecnologia. Nós temos inovações tecnológicas nesse segmento automotivo. Então, eu não tenho que temer, eu preciso me capacitar. E como é que eu capacito a distribuição? São 2.500 warehouses espalhadas pelo Brasil para atender os mais de 60 mil pontos de venda de varejo e os 90 mil de aplicação, tendo acesso à informação. Esse é o maior desafio
é ter acesso à informação. O mundo está discutindo. A gente acabou de chegar da feira de Frankfurt, onde nós participamos nós apresentamos lá o Brasil com muito orgulho. É muita ousadia nossa fazer um workshop dentro da automecânica, mas os temas que a gente levou esse ano foram a competência da indústria brasileira, a capacidade de distribuição e, agora, objetivamente, respondendo a sua pergunta, a gestão de dados, a gestão de bancos de dados. Sem a informação, sem esse banco de dados, nós vamos deixar de atender com um mínimo de qualidade aquele carinha que nem sempre a gente lembra, mas que eu insisto em dizer que é o que paga todas as contas, que é o consumidor final. Obrigado, Rodrigo. Enquanto a gente está aqui, em alguma oficina tem algum carro já parado, precisando de manutenção, e o consumidor final realmente tem que ser mais privilegiado. Por isso a apresentação da Ipsos, do Marcelo, foi muito boa, porque a gente fala sempre nos nossos tiers, os nossos players, mas quem paga a conta ainda é o consumidor. Weber, vou te levar um desafio aí para a cadeia de varejo, que a gente está falando de 60 mil pontos aí no Brasil. A frota está envelhecendo, né? E ao passo que a frota envelhece, a gente tem uma complexidade maior de itens. Essa idade média está em quase 11 anos, né? A gente envelheceu bem. O que você me diz dessa idade da frota? Qual é o desafio do varejo? Qual é a versatilidade do varejo perante esse envelhecimento? Como é que o varejo vê isso e como é que se prepara para isso? Bom dia, público seletivo, muito atento às informações. E, Fiola, tentando esse desafio dessa pergunta sua, nós estamos falando sobre envelhecimento de frota. É muito interessante isso, porque nós tivemos um número apresentado em um dos palestrantes, que a frota estava em 19 anos o envelhecimento. Nós já temos outro número aqui de 11. Essa variação é por conta do tipo de frota. A linha diesel, a linha leve, então tem esse desafio. Eu sou envolvido no varejo, sou presidente do Sindicato do Comércio dos Varejistas, então tem muito esse público ouvindo, escutando o que eles dizem, os anseios, os que esperam. E o que acontece nas empresas do varejo? Nós temos também 95% do varejo são pequenas empresas. Nesse universo de 60 mil empresas, você imagina o grande desafio do atacado e da fábrica. Para atender esse varejo, ligando e cobrando peça, que nós temos dois tipos de cliente. Quem são esses clientes? O próprio consumidor final e as oficinas mecânicas. E eles não querem saber de onde nós estamos tirando essas peças. Eles querem fazer o veículo andar e preciso para amanhã. E quando esse veículo está na oficina, se a peça não chega, o mecânico fica bravo com o meu balconista fica bravo com o atacadista, que, por sua conta, fica irado com o fabricante, porque a peça tem que aparecer. Certo? O veículo não pode ficar parado. E foi dito aqui uma coisa muito interessante. O brasileiro é fantástico. Ele acredita nesse desafio sempre. Porque senão nós tínhamos que parar a nossa empresa hoje. Você imagina, entra uma Mercedes na sua oficina, precisando de peça, você fala, onde eu vou ligar? Onde eu vou cobrar essa peça? Onde eu vou encontrar esse produto? E principalmente o importado. É um desafio muito grande. Certo? Aí vem para o nacional. O que acontece no nacional? O mesmo problema. Se o veículo é novo, muito novo, quando eu falo novo, ele já tem 5 anos de uso, já está chegando no varejo, para sair da concessionária e ir para o varejo. Nós temos uma dificuldade de encontrar essa peça. E se ele tiver no envelhecimento da frota,
mais difícil ainda, porque o fabricante já não tem muito interesse em fabricar peças para veículos mais velhos. Então, vocês vejam o desafio que é para a nossa cadeia. Por isso que é uma cadeia. Eu acho que é uma prisão, certo? Não vou chamar de cadeia, é uma prisão. Nós sofremos todo dia com essa dificuldade. Mas foi dado depoimentos aqui que nós precisamos estar atento nesse grande desafio. Qualificação de pessoal, qualificação de mão de obra. Hoje, o mecânico... Gente, nós já estamos precisando de mecânicos formados. Nós não podemos pegar um mecânico qualquer e colocar dentro da oficina, porque, de repente, ele vai instalar uma peça eletrônica e as peças eletrônicas hoje, que são a maioria dos componentes dos veículos, são um desafio para ser instalado. Eu dou sempre exemplos, gosto de trabalhar com exemplos que acontecem lá no meu varejo. A pessoa compra uma peça e pergunta assim, como instala isso? É um desafio para ele. Ou ele diz assim, olha, essa peça que você me entregou é diferente da que está aqui no carro. Mas por quê? Uma é original, a outra também é do mercado alternativo, porém, ela tem uma forma, um conector diferente, e é o grande desafio para a oficina. Então, o que eu vejo em tudo isso? Nós precisamos qualificar toda a nossa cadeia. O fabricante precisa estar preparado para fabricar a peça correta, com qualidade, com garantia, porque não tem mais essa peça meia-boca, não cabe mais no nosso mercado. Não podemos ter mais isso. Certo? A peça tem que ter qualidade. O atacado tem que estar preparado, e eu gosto de conversar com o Neto, porque toda vez que eu falo com ele fala assim, olha, eu estou com uma nova tecnologia lá na minha empresa, um novo desafio. Neto, parabéns, é isso que nós precisamos. É acreditar que as empresas não vivem só da peça. Nós temos a informação, a tecnologia, tudo isso precisa ser um desafio para nós. Então, o que eu espero aqui é justamente isso. A frota envelheceu, mas nós temos que ficar atentos para poder atender. E você falou uma coisa verdadeira. Nosso setor de autopeças, ele aceita o desafio sempre. Está sempre preparado para buscar a solução. Então, contamos com o governo, que nós precisamos do governo, né? Porque o governo tem que dar capacitação para nós. O Sincopeças está em parceria com o SEBRAE, SENAI, SESC, enfim, toda a cadeia para poder dar treinamento para as pessoas. Precisamos trazer esse pessoal para ser treinado e poder atender a nossa frota brasileira e internacional que está aqui dentro do nosso país, né? Obrigado. Obrigado. Eu acho o seguinte, Fiola, quando a gente fala em envelhecimento de frota, que traz todos esses problemas, a gente tem que olhar a forma de solucionar isso. E nós só temos uma forma, que é a renovação de frota. Eu tive numa reunião terça-feira lá no Palácio Planalto com a presença do presidente, do vice-presidente, do ministro Haddad, e a gente falou bastante de renovação de frota. E a renovação de frota ela tem 2 pontos que são cruciais, que é, o primeiro ponto é o financiamento, o funding. E o governo não tem dinheiro para colocar no funding e a gente está apresentando propostas de onde tirar esse funding, né? Por exemplo, do fundo de multas, né, o FUNSET, a gente pode tirar dali, a gente pode tirar uma parte disso, de, por exemplo, a CID da gasolina e do diesel, colocar lá 1 centavo a mais, tirar, ou seja, tem de onde tirar sem afetar o orçamento. E outra mola propulsora é a inspeção técnica veicular. A gente tem que enfrentar esse problema. Por mais impopular que esse tema seja,
a inspeção técnica veicular é a mola propulsora para a renovação de frota. A gente vai começar por caminhão. Caminhão representa 5% da frota nacional, responsável por 50% da emissão de CO2. Então, tem que atacar caminhão. E aquele cara que tem um caminhão de 40 anos, ele só vai se mover para trocar esse caminhão se ele tiver se aquele caminhão for glosado por uma inspeção técnica. Senão, ele não vai fazer isso. E aí, a hora que ele tiver que fazer a troca, ele tem o auxílio do funding. Então, a gente tratou desse assunto, o governo está sensibilizado para isso, e nós temos que encarar essa sensibilização, essa renovação de frota permanente. Assim, a gente vai resolver esses problemas da distribuição de tudo isso. Não tem cabimento. Você não tem como falar em renovação de frota sem passar por uma inspeção técnica veicular. Tem gente morrendo, né? Tem gente morrendo por carros sem manutenção. O consumidor deixou, o carro quebra muito menos, o carro é muito melhor. E o consumidor deixou de pensar em prevenção. Além disso, nosso presidente estava na ONU falando sobre meio ambiente, sobre aquecimento global, sobre poluição, e a gente não passa por uma política de inspeção técnica veicular que é fiscalizar essa frota. O carro com catalisador comprometido, ele polui 50 vezes mais. E também, né, a gente falando aqui de qualidade, vale ressaltar que dentro do IKEA nós temos aí a certificação do profissional, da reparação, do varejo, justamente para a gente valorizar esse profissional, nessa tentativa da gente trazer o glamour de volta. O IKEA já desenvolveu um treinamento sobre veículos elétricos. Enfim, a qualidade ela vai se manifestando e vai tentando trazer alguma atração para que as pessoas olhem diferente. Neto, nós temos aqui no Brasil uma invasão, ainda existe uma invasão de produtos chineses, e o custo deles é muito menor do que o nosso. Eu estava ouvindo as pessoas falarem aqui como a gente se tornar um polo exportador, e eu vejo uma dificuldade muito grande pelo custo que nós temos, e aí a peça chinesa chega aqui num custo, sem contar que algumas vezes até de maneira não tão correta, né? Então, eu queria que você me falasse um pouco sobre isso, sobre essa invasão da peça chinesa. Bom, Fiola, isso daí é uma realidade, né? Acho que o mundo inteiro, né, usou a China como sendo um polo exportador, um polo produtor. E hoje foi falado aqui de um pouco da característica que, infelizmente, acaba acontecendo, que a gente fica com a baixa demanda aqui, né, Cláudio? Eu acho que a alta produção, o volume que eles têm, e por justamente talvez estarem um pouco à frente na questão do desenvolvimento do produto, ele acaba tendo também o início, né, a primeira peça sendo produzida por lá, né? E isso acaba ajudando na produção. Com isso, pela falta ainda do produto, do investimento, do baixo volume aqui no Brasil, não compensa talvez a indústria produzir, a gente vai socorrer na China. E isso vira uma bola de neve, que nem a gente falou, bom, o que vem antes, né? Quer dizer, fica naquela. Nós estamos alimentando a China na questão da alta produtividade, porque a gente precisa do produto. Eles também têm uma alta produção que muitas vezes acaba sendo um pouco ociosa e direcionando o mercado deles de produção para algum país. E no caso, o Brasil hoje parece que é o veículo elétrico. Escolher o Brasil para desovar, né, o excesso aí da produção. E, com tudo isso, a gente precisa de peça. Por isso que a dificuldade nossa, né, quando a gente fala, e hoje eu ouvi aí também de manhã o governo falando que talvez um incentivo para trazer a peça que não é produzida aqui, que a gente precisa disso, mas isso também acaba atrapalhando a indústria nacional, né? O que nós vemos aí fora, que ouvimos falar, hoje já tem aí o próprio mercado americano e europeu, né, criando barreiras, algumas barreiras, para depois você tentar reduzir essa importação, essa invasão de produtos chineses, vamos falar assim, né, generalizar, mas chineses, a gente mesmo acaba criando um monstro. A gente precisa da peça, começa a importar, vira um ciclo. Então, assim, depois, por mais que a gente peça, né, ao governo aí para ele segurar essa importação das autopeças e tudo, criar alguma barreira e tudo,
no fim, a gente acaba transferindo o problema para o consumidor final. Porque o que vai acabar acontecendo, o que a gente vê? Primeiro, a gente deu um incentivo para trazer. Depois, a gente dá um incentivo porque a peça não é produzida aqui, então essa peça vai ser subsidiada para introduzir a tecnologia e nós vamos ter aqui. Aí, a hora que a gente começa a ter um pouco de volume, que a indústria nacional vai começar a produzir, a gente fala, opa, espera aí, vamos colocar uma barreira, que seria o correto. Vamos elevar uma tarifa tributária e tudo mais. Quando você faz isso, na verdade, você só transferiu o problema para o consumidor final. Então, assim, eu tenho uma visão um pouquinho mais cética, mas eu acho que se fosse esse o caminho, de vez criar barreira para importar, depois que a gente mesmo começou a importar, seria o governo desonerar totalmente esse produto. Não vamos criar barreira taxando, e sim desonerando aqui a produção. Olha, nós temos aqui que competir com um produto chinês, ele tem uma alta demanda, tem uma produtividade absurda, e para competir com esse, não desonera. Não precisa transferir o problema para o consumidor final. Né? Quer dizer, porque para nós vai ser, entre aspas, que a gente fala, é fácil falar nessa posição aqui, porque nós vamos pegar o produto mais caro, nós vamos sobretaxar, a indústria nacional vai produzir um produto, aquilo que a gente tinha acesso a um produto mais barato, ele vai encarecer, né, para poder privilegiar a indústria nacional, e quem vai pagar a conta, no fim, é o consumidor, na hora da manutenção do produto. Se a gente puder começar a mudar um pouquinho esse pensamento, falar, já que nós incentivamos, ou eles têm algum incentivo, por isso que são mais baratos, ou tem uma alta produção lá fora, desonera aqui. Nós vamos produzir localmente. Né? Para nós é muito melhor se eu tiver o produto aqui do que eu enfrentar toda a logística, problema de container, cada hora o preço do container está um valor absurdo. Né? Toda a logística nossa, a estocagem nossa fica praticamente aí 6 meses, 1 ano com a peça dentro do estoque, porque eu preciso também trazer em alta quantidade, em alto volume, os produtos. Então, se a gente mudar um pouquinho a forma de encarar, e nesses casos, principalmente aí dos produtos que foram, de uma certa maneira, incentivados a nós mesmos importarmos, de vez criar simplesmente a barreira, que seria o segundo, já que se não formos fazer o primeiro, é melhor então aumentar a taxa. Né? Mas seria muito melhor, eu acho, a gente desonerar totalmente o produto nacional, vamos produzir aqui. Para nós é muito mais fácil ligar para o Cláudio e falar, Cláudio, eu estou precisando da tua peça, e eu vou ter o treinamento dele aqui, vou ter a capacitação do meu funcionário, como aplicar isso. A gente vai ter um recurso muito melhor se a gente puder ter o produto aqui. Então, realmente, assim, essa invasão chinesa ela é preocupante. Já que ela está acontecendo, nós precisamos ter o produto para ter a disponibilidade para manutenção. Porém, essa questão da produção e mantermos aqui o nosso mercado interno, nesse primeiro momento que a gente desonerou, eu acho que melhor do que denunciarmos na Organização Mundial do Comércio, na OMC, a gente tem várias maneiras que o governo poderia brecar esse produto chinês. Mas talvez uma forma melhor ainda do que fazer isso seria desonerar a cadeia nossa produtiva. Então, acho que... Muito bem colocado. E a gente fala em desoneração, a maioria aqui sabe, eu sou diretor da Fiesp. A gente tem um desafio, eu estava olhando aqui, os maiores varejistas hoje do Brasil, a gente vê algumas mudanças de patamar, né? Então, você vê um Carrefour, em primeiro lugar, com 115 bilhões de faturamento no país, e uma Magalu que chegou a faturar 50 e poucos bilhões, hoje está com 45. E a gente houve um sucateamento da indústria. Se você pegar calçados e roupas, com essas importações aí de até $50, que a gente sabe que muitos vêm subfaturados, a gente sabe... Então, a indústria de calçadista, a indústria de roupa e o varejo estão pagando uma conta muito grande com isso, porque a gente sabe que $50 são R$250, né? E o cara paga aluguel, o cara paga funcionário, o varejista está sofrendo muito com isso, e isso é uma coisa muito séria. E por falar em escassez de mão de obra, que é o nosso terceiro e último item, a gente já começa a partir aí para o final, a gente tem uma formação de mão de obra deficiente. Ainda aqui em São Paulo, nós temos aí uma estrutura muito forte de Senai, que é a aprendizagem industrial, mas aí você passa pela dificuldade da estrutura de distribuição.
esse avanço tecnológico do carro, do automóvel em si, traz aí uma dificuldade para a gente contratar. Então, eu queria que o Rodrigo falasse um pouco a respeito dessa formação aí básica de mão de obra. Tentando ser, acho que a gente pode discutir sobre duas óticas. A primeira delas já falaram sobre produção, quer seja produção local ou importado. Acho que isso está muito bem exposto pelo Neto, pelo Cláudio, pelo Weber. Acho que você colocou isso muito claramente, então não quero ser redundante. Mas tem aí ainda uma necessidade, mesmo correndo o risco de ser redundante, que eu tenho que insistir, que é o acesso à informação, seja ela produzida aqui, seja produzida fora. Né? Nós estamos discutindo aí no mundo, também voltando lá à feira de Frankfurt, nós participamos lá de uma organização global que busca aí o right to repair. O right to repair privilegia não a este ou aquele elo da cadeia, o right to repair privilegia o consumidor final, que é quem deve ser privilegiado, de fato. A nossa responsabilidade tem que ser, no primeiríssimo nível, com o consumidor final. Então, a gente precisa da informação. E eu não estou discutindo aqui quão evoluídos nós estamos nisso, porque, decididamente, é conhecido que nós não temos sequer um padrão de comunicação ainda no Brasil. Quer dizer, isso a gente precisa fazer. Se a gente tiver isso, e vai ter, tem que ter, precisa ter, junto, por exemplo, com inspeção veicular, junto com o Estado nos ajudando no regulatório, é muito difícil para uma indústria, a gente sabe disso, participar. Agora, posso te garantir, a distribuição vem fazendo fortíssimos investimentos em tecnologia de gestão. Nós já fizemos fortíssimos investimentos em metodologia, nós estamos fazendo fortíssimos investimentos em administrar aí a experiência com o cliente e fazendo com que isso chegue a todos os níveis da cadeia. Então, acho que na dimensão informação é algo que a gente precisa responder muito rapidamente. Acho que a gente está muito atrasado nisso. O segundo plano é, se a gente conseguir utilizar o que existe de base instalada de formação, e você lembrou muito bem, por exemplo, o Senai. Vamos lembrar o Sistema S também do comércio, do Senac, que tem universidades espetaculares. Tem gente muito boa, formando gente muito boa, quantitativamente pouco. A nossa necessidade na aplicação, no varejo, na distribuição, na indústria, é absurdo. Mas a gente precisa melhor utilizar e melhor e mais incentivar, e aí a gente também precisa do Estado. Por exemplo, tem uma experiência, eu tenho o maior privilégio de ter participado de uma aula no interior do Ceará, e eu sempre vou lembrar isso, de uma escola de ensino médio, de ensino integral. Eu não vou entrar aqui em mérito partidário. Nós estamos aí à véspera de uma eleição municipal lá, e a coisa lá vai ficar, sei lá, se complicado, mas tem, de fato. Vocês querem saber como resolver, além do Sistema S, vão ver aquela escola lá no Cariri, no interior do Ceará, formando molecada de 15, 16 anos, não só em atendimento às necessidades do segmento automotivo, tendo laboratório de línguas, laboratório de música, laboratório de física, laboratório de TI. Portanto, nós sabemos o que fazer. Precisa fazer. A gente precisa formar a mão de obra. A gente tem estrutura para isso. A gente tem o IKEA para certificar. O IKEA tem uma certificação de vendedor de autopeças, a gente precisa usar mais. Isso está sendo levado para também vendedores de distribuição, porque não muda praticamente nada. Nós temos competência no Instituto da Qualidade Automotiva aqui no Brasil de preencher muitos dos vazios que a gente ainda registra no atendimento ao consumidor final. Vamos formar gente? Não faltará investimento por parte de todos os players. A gente precisa, basicamente, de informação e usar a base instalada. Perfeito. Bom, a gente já está com o tempo aí acabando, mas você me convidou a um pensamento interessante, né? A gente fala muito de acesso à informação, porque realmente é um desafio muito grande, é uma dificuldade muito grande que o reparador encontra, o varejista encontra. E a gente está falando aqui em escassez, em dificuldade de mão de obra, mas a gente para pensar, quer dizer, se eu tivesse um maior acesso à informação, menos desafio para reparar esse carro que já está na rua,
e eu sempre falo isso, a informação que eu preciso é de um carro que já está na oficina, ele não vai escolher outro lugar. Talvez a mão de obra fosse mais fácil para a gente formar também. Isso nos convida aí a um pensamento muito interessante. Já partindo aí para o final, Weber, e aí a gente vai entrar na mesma seara, né? Tem mudança tecnológica, a gente vê, falta o conhecimento da mão de obra para todas essas transformações. E por quê? Né? E aí agora o Rodrigo nos convidou a pensar. Quer dizer, existe uma dificuldade muito grande de ter acesso à informação, isso acaba trazendo uma escassez de mão de obra, uma dificuldade. Como é que o varejo tem visto para evoluir esses treinamentos, para evoluir esse conhecimento? E existe um fato, eu noto que às vezes eu saio na janela lá da minha oficina e eu vejo que a minha mão de obra envelheceu. A mão de obra média do reparo, ela está mais velha. Isso é bom pelo lado do conhecimento, pelo lado da experiência, mas é preocupante sob o ponto de vista de não renovar. Mas me diz aí, me dá a tua consideração já indo para o final aí, por favor. Ok, Fiola. Bom, a gente praticamente já até esgotou não, porque esse assunto não esgota, né? Ele é tão gostoso porque ele entusiasma a gente. Cada participação que você tem, você percebe que nós precisamos do quê? Isso aqui, ó, buscar conhecimento, levar conhecimento para o varejo. E que está colocando aí a formação dos vendedores, e existe uma resistência tanto do empresário como do funcionário. Eles não encontram tempo. Quando a frota dos funcionários está mais velha, eles já acham que sabe tudo e que não precisa aprender mais nada. Não é isso que acontece? Acontece no seu mercado, acontece no meu. Os novos nem sempre querem aprender da maneira que é disponível para eles. Então, esse é o grande desafio, certo? Nós temos aí SESI, SENAC, SENAI, o IKEA, o próprio SEBRAE e os 5 Peças, que é a minha entidade, que nós procuramos estar sempre levando essa ferramenta para os empresários, para que disponibilize para os seus funcionários treinamento, conhecimento, porque isso cria uma facilidade muito grande. Se você até quiser acrescentar alguma coisa, o Cláudio, é sempre importante, porque é o que eu falo, quando a gente senta para conversar esses assuntos, não acaba o assunto. Nós vamos buscando conhecimento e é o que nós precisamos. Certo? Essa é a minha opinião. Obrigado. Bom, tem uma última aqui. Eu não sei aí se o pessoal da organização, se tem alguma pergunta do público, se tem algo que a gente possa responder. Estamos aqui à disposição. Vocês veem que eu, particularmente, sei que a gente sai daqui com um monte de desafio, com um monte de coisas para pensar, com um monte de insights, mas acho muito rico esse tipo de troca de ideia, esse tipo de troca de informação. Semana que vem nós vamos debater também esse assunto, nós vamos ter o seminário da reposição na Fiesp. Então, eu acho que tudo é um convite para a gente refletir. Né? O mercado está aí, os carros estão rodando, a indústria vem evoluindo sob o ponto de vista de tecnologia e a gente vai lançando os desafios. Eu fui muito feliz na escolha aí dos meus painelistas, pessoas que brilham aí na liderança dos seus setores, e a gente fica muito empolgado com essas exposições. Para encerrar, Neto, atualização dos colaboradores, da distribuição. Você tem aí uma transformação muito maior. Você tem uma redução de atividade para atuar nos setores da distribuição. E a gente tem um desafio, né? Porque a partir de muitos setores, ele vem diminuindo a contratação. E no nosso caso a gente tem que aumentar, porque tem mais complexidade, mais SKUs. Então temos aí esse desafio. O que você me diz disso? Bom, acho que é um desafio interessante, né? Assim, hoje o
para os jovens, principalmente, para a gente atrair para o nosso mercado, né? O glamour ele está realmente na indústria e vamos falar assim, nas montadoras, né? Então, o jovem se vê trabalhando lá, esquecendo um pouco que a distribuição ao varejo também ela detém uma tecnologia muito alta, né? Se você vê a complexidade hoje de uma distribuição das empresas nossas aí que a gente representa, com 40 filiais no Brasil, com estoques interligados, com inteligência artificial, quer dizer, a complexidade que a gente envolve e não divulga, né? Então, isso acaba sendo um dificultador para a gente recrutar mão de obra. Se a gente começar realmente a ter essa capacitação, nós mostrarmos para os jovens que, dentro do nosso setor, a tecnologia pode ser aplicada em todos os elos da cadeia, né? Se a gente conseguir atrair essa molecada, fazermos um programa junto com as indústrias aqui, de levar jovens para conhecer o que é uma indústria, o que é uma montadora, o que é uma distribuidora, né? As redes de lojas que nós temos, as lojas independentes, temos oficinas modelos, né, Fiola? Você pega, assim, você não vê isso em nenhum lugar do mundo. Assim, fui visitar uma recentemente que eu fiquei impressionado a qualidade do atendimento. Quer dizer, não existe e a gente acha que é só um determinado mercado que detém isso, não. É todo o mercado nosso, né? Então, eu acho que cabe a nós divulgarmos um pouco mais o nosso setor, trazermos esse jovem, começarmos a capacitá-los, desenvolver programas para inseri-los no nosso setor. Por que não? A parte do governo que a gente vê muito, né, de projetos, premia o projeto para alguém que for para autopeças que nem já estão fazendo para a indústria, vamos fazer para distribuição, sugestões, alguma melhoria, logística reversa, toda a tecnologia que a gente envolve, né, dentro da distribuição, a gente precisa criar esses modelos para trazer para nós também, porque, como a gente falou, por mais que a gente tenha a renovação de frota, né, que a gente está falando, vamos falar assim, eu acredito que a gente tem uma demanda reprimida, talvez, no nosso setor. Então, a renovação de frota, talvez ainda o veículo ele vai para uma mão, ainda para quem não tinha um poder aquisitivo maior, ele ainda continua circulando no mercado, né? A gente precisa estar preparado para fazer essa manutenção, continuar fazendo essa manutenção. Então, a preocupação nossa é trazer esse pessoal para dar a continuidade no nosso setor, né? Competindo aí de uma maneira saudável, mas assim, com essas outras empresas que têm, na mídia, né, brilham os olhos da molecada do jovem. A gente precisa trazer isso para a distribuição e para a reparação. Acho que é isso que é o nosso maior desafio, Fiola. Perfeito. Bom, pessoal, a gente tentou aqui, de uma maneira bem objetiva, levar para vocês a visão da indústria de autopeças, da distribuição, do atacado, do varejo e da reparação. É um convite para todos pensarem. Queria agradecer muito Cláudio Saad, Heber, Rodrigo e Neto. Foi uma riqueza aí partilhar com vocês esse painel. Queria agradecer muito a todos aí e pedir desculpa, atrasamos 5 minutinhos, mas já vamos matar a fome agora. Obrigado, pessoal.